Os seres humanos, para manterem as atividades do organismo em bom funcionamento, precisam captar os nutrientes necessários para construir novos tecidos e fazer manutenção dos tecidos danificados. Para isso, necessitam de extrair energias vindas da ingestão de alimentos. A transformação dos alimentos em compostos mais simples, utilizáveis e absorvíveis pelo organismo, é denominado de digestão. O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso, ao qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão. Apresentam as seguintes regiões: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Anexos ao sistema existem ainda os dentes, língua, glândulas salivares, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Quer saber mais sobre o funcionamento desse incrível sistema? Vem comigo, roda a vinheta! A abertura pela qual o alimento entra no tubo digestivo é a boca. Aí encontram-se os dentes e a língua, que preparam o alimento para a digestão por meio da mastigação. Os dentes reduzem os alimentos em pequenos pedaços, misturando-os à saliva com o auxílio da língua. A língua movimenta o alimento, empurrando-o em direção à garganta, para que seja engolido. Na superfície da língua existem dezenas de papilas gustativas, cujas células sensoriais percebem os sabores. Já a saliva é produzida nas glândulas salivares, que são 3: glândula parótida, glândula submandibular e glândula sublingual. A presença de alimento na boca, assim como sua visão e cheiro, estimulam as glândulas salivares a secretar saliva, que contém a enzima amilase salivar ou pitialina, além de sais e outras substâncias que auxiliarão na digestão inicial do amido. A faringe, situada no final da cavidade bucal, é um canal comum aos sistemas digestório e respiratório. Por ela passa o alimento, que se dirige ao esôfago, e o ar, que se dirige à laringe. O esôfago continua o trabalho da faringe, transportando os alimentos até o estômago devido aos seus movimentos peristálticos. O bolo alimentar leva de 5 a 10 segundos para percorrê-lo. O estômago é um órgão muscular que liga o esôfago ao intestino delgado. Sua principal função é a digestão de alimentos proteicos. Um músculo circular que existe na parte inferior permite ao estômago guardar quase 1,5 litro de comida. Ô louco, meu! Possibilitando que não se tenha que ingerir alimento de pouco em pouco tempo. O estômago produz o suco gástrico, um líquido claro, transparente, altamente ácido, que contém ácido clorídrico, muco, enzimas e sais que dissolvem os alimentos, auxiliando a fragmentação mecânica iniciada pela mastigação. A mucosa gástrica é recoberta por uma camada de muco, que a protege da agressão do suco gástrico, bastante corrosivo. Apesar de estarem protegidas por essa densa camada de muco, as células da mucosa estomacal são continuamente lesadas e mortas pela ação do suco gástrico. Por isso, a mucosa está sempre sendo regenerada. Estima-se que nossa superfície estomacal seja totalmente reconstituída a cada 3 dias. Eventualmente, ocorre desequilíbrio entre o ataque e a proteção, o que resulta em inflamação difusa da mucosa, ou seja, gastrite, ou mesmo no aparecimento de feridas dolorosas que
sangram, as úlceras gástricas. O bolo alimentar pode permanecer no estômago por até 4 horas ou mais, e ao se misturar ao suco gástrico, auxiliado pelas contrações da musculatura estomacal, transforma-se em uma massa cremosa acidificada e semilíquida, o quimo. Passando por um esfíncter muscular, o piloro, o quimo vai sendo aos poucos liberado no intestino delgado, onde ocorre a maior parte da digestão. O intestino delgado é um tubo com pouco mais de 6 metros de comprimento por 4 centímetros de diâmetro e pode ser dividido em 3 regiões: o duodeno, o jejuno e o ilho. A digestão do quimo ocorre predominantemente no duodeno e nas primeiras porções do jejuno. No duodeno atua também o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, que contém diversas enzimas digestivas. Outra secreção que atua no duodeno é a bile, produzida no fígado e armazenado na vesícula biliar. Os sais biliares têm ação detergente, emulsificando as gorduras, ou seja, fragmentando-as em gotas muito menores. No intestino delgado, as contrações rítmicas e os movimentos peristálticos das paredes musculares movimentam o quimo, ao mesmo tempo que este é atacado pela bile, enzimas e outras secreções, sendo transformado em quilo. A absorção dos nutrientes ocorre através de mecanismos ativos ou passivos nas regiões do jejuno e do ilho. A superfície interna ou mucosa dessas regiões apresenta, além de inúmeros dobramentos maiores, milhões de pequenas dobras, chamadas vilosidades, um traçado que aumenta a superfície de absorção intestinal. As membranas das próprias células do epitélio intestinal apresentam, por sua vez, dobrinhas microscópicas, denominadas de microvilosidades. O intestino delgado também absorve a água ingerida, os íons e as vitaminas. O intestino grosso é um órgão dividido em 3 partes: seco, cólon e reto, onde ocorre a reabsorção de água, absorção de eletrólitos como sódio e potássio, decomposição e fermentação dos restos alimentares, formação e acúmulo das fezes. O seco é a primeira parte do intestino grosso, que tem como função receber o conteúdo vindo do intestino delgado e iniciar o processo de reabsorção de nutrientes e água. A segunda e maior parte do intestino grosso recebe o nome de cólon. Numerosas bactérias vivem em mutualismo no intestino grosso. Seu trabalho consiste em dissolver os restos alimentícios não assimiláveis, reforçar o movimento intestinal e proteger o organismo contra as bactérias estranhas, geradoras de enfermidades. As fibras vegetais, principalmente a celulose, não são digeridas nem absorvidas, contribuindo com porcentagem significativa da massa fecal. Como retém água, sua presença torna as fezes macias e fáceis de serem eliminadas. O intestino grosso não possui vilosidades, nem secreta sucos digestivos. Normalmente, só absorve água, em quantidade bastante considerável. Como o intestino grosso absorve muita água, o conteúdo intestinal se condensa até formar detritos inúteis, que são evacuados. A última e menor parte do intestino grosso é o reto, responsável por acumular as fezes, até que o ânus as libere, finalizando assim o processo da digestão. Durante todo esse processo, o muco é secretado pela mucosa do intestino para facilitar o percurso das fezes até a sua eliminação. E aí, galerinha, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os colegas. A próxima semana tem novidade. Obrigada!